nós precisamos primeiramente entender o que Jesus veio fazer nessa terra. O que Cristo veio fazer aqui. Cristo, ele veio libertar o povo de Deus de uma escravidão. Ou seja, desde lá do Antigo Testamento, o povo de Deus já vivia em uma escravidão. E uma coisa que chama muita atenção é que o povo ele gosta de viver escravo. Então Jesus ele vem para libertar o povo de Deus da escravidão, da religiosidade. Então Cristo vem à Terra primeiramente para libertar e salvar o homem, né? Reconciliar o homem com Deus. Ou seja, ele vem trazendo o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho nada mais é que boas novas. E quais são essas boas novas? O homem que estava condenado, separado de Deus, agora com Cristo, a boa nova que esse homem tem, que a humanidade tem, é que agora esse homem ele tem o direito de ser reconciliado novamente com Deus. Então, essa é a boa nova, ou seja, Cristo ele vem substituir nós, né? Era para nós morrermos, era para nós sermos condenados, mas a boa nova é que ele substituiu você nesse contexto aí para salvar. Então, observe, qual que é a boa nova? A boa nova do evangelho é que o homem estava separado de Deus. Agora, com Cristo, esse homem pode ser reconciliado novamente com Deus. E o que Cristo vai pregar? Nós podemos ir, ou temos que ir à Bíblia, para nós vermos o que Cristo vai pregar. Todo mundo sabe que ele passou 30 anos, aproximadamente, esperando, para iniciar o seu ministério. Ele é tentado, depois de ser batizado, ele é tentado durante 40 dias, e 40 noites no deserto. E depois disso, começa o ministério de Jesus. E em Mateus capítulo 4, versículo de número 23, vai dizer o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então aqui nós já temos um sinal. Qual sinal? Jesus pregava o evangelho do reino. Aí, se nós formos 20 capítulos à frente, em Mateus capítulo 24, o versículo de número 14, nós vamos ler outra situação. Qual situação? Jesus falando: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nós temos duas situações aqui. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, Jesus começa o seu ministério pregando o evangelho do reino. Em Mateus capítulo 24, Jesus diz o seguinte, que o evangelho do reino, ou seja, o evangelho que Jesus pregava, precisa ser pregado em todo mundo. E só depois que todo mundo, ou em todo mundo, for pregado o evangelho do reino, virá o fim. Então, o fim só virá com a pregação do evangelho do reino em todas as nações. Então, se alguém perguntar para você, a partir de hoje, o que Jesus pregava, a resposta é o evangelho do reino. Aí depois de Jesus, irmãos,
vieram os apóstolos. Ok? Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, e aí os apóstolos começam a anunciar a palavra de Deus, o evangelho. Qual era o evangelho que os apóstolos anunciavam? Atos, capítulo de número 1, versículo de número 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja, Jesus, quando estava vivo, pregava o evangelho do reino. Jesus ressuscita e durante 40 dias ele começa a falar, ou ele continua falando, das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então aqui nós temos em Atos capítulo 8, já temos Filipe pregando sobre o evangelho do reino. Capítulo 20, Atos, capítulo de número 20, versículo de número 25. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais meu rosto. Então aqui, Paulo está falando, né, que também pregava o evangelho do reino, pregando sobre o reino. E para nós terminarmos, Atos 28, versículo 31, o último versículo de Atos, diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então vamos lá observar algumas coisas. Jesus pregava o reino. Os apóstolos pregavam o reino. Então, qual é a palavra ou qual é o evangelho que precisa ser anunciado hoje em dia? Nada mais do que o evangelho do reino. Só que tem pessoas que nunca ouviram falar de reino, tem pessoas que nunca ouviram falar sobre esse evangelho do reino, tem pessoas que não nem sabem que existe um reino e que um dia Cristo vai voltar e nós vamos ou reinar com ele ou não reinar com ele. Então, é sobre isso que nós vamos falar às segundas-feiras, sobre isso que nós vamos estar meditando na palavra. E observe, irmãos, que Jesus e os discípulos anunciavam o evangelho do reino. Aí, depois, né, Paulo vai abrir ou edificar igrejas nas cidades, em Filipos, na Galácia, em Éfeso. Ele vai edificar igrejas. E aí uma coisa interessante que Paulo vai falar aos Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 1, vai dizer: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo
por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Sublinha ali outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Agora vamos prestar atenção, fazer uma pausa aqui e meditar um pouquinho. Qual era o evangelho que Paulo anunciava? O evangelho do reino. Então ele chega aqui na Galácia e ele diz assim: olha, eu estou admirado, porque vocês ouviram o evangelho verdadeiro, vocês ouviram aquilo que Cristo me ensinou, e vocês estão passando da verdade para uma mentira. Ou seja, vocês conhecem a verdade, vocês sabem a verdade, mas vocês estão acreditando em uma mentira. Ou seja, vocês estão passando da graça de Cristo para outro evangelho, que na verdade não é outro, né? No versículo 7 ele diz: mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Anote isso, por favor, irmão. Desde aqueles tempos até os tempos de hoje, existem pessoas que inquietam os outros e querem transtornar o evangelho de Cristo. E qual que é o evangelho de Cristo? O evangelho do reino. Agora preste atenção que Paulo diz no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou seja, se eu mesmo, ou um anjo do céu, anunciar outro evangelho que não seja o do reino, que esse que eu já anuncio, seja maldito. Isso daqui é muito sério, irmãos. Isso daqui é seríssimo. Porque nós precisamos entender o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Qual era o evangelho que ele anunciava? Jesus, irmão, ele não veio na Terra para você ter um carro bom, para você ter um carro zero. Ele não veio na Terra para você ficar rico ou rica. E eu te provo isso na Bíblia. Jesus veio na Terra por um motivo. Qual é, pastor? Romanos, capítulo 8, versículo 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmão, Deus te escolheu, Deus te viu e Deus te deu um destino para você ser conforme a imagem do filho dele. Deus te deu um destino, Deus te escolheu para você exalar Cristo a outras pessoas. Não para você ter carro zero, né? Ou não que você não possa ter, mas ir à igreja e achar que ser cristão é ter carro zero, ter dinheiro na conta, é uma espiritualidade muito pobre essa. Porque Deus te escolheu para ser conforme ou ser a forma, né? Você tem uma forma que é Jesus e você tem que se encaixar essa forma conforme a imagem do seu filho, a
fim de que Cristo seja o primogênito, ou seja, o primeiro de todos os irmãos. Então, é fácil, irmão. O que Jesus dizia? Vamos falar de novo. O que Jesus dizia? O que Jesus pregava? Quer vir após mim? Ah, você quer vir comigo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, morra para as suas vontades e me segue. E hoje, a coisa mais difícil que tem é morrer para as nossas vontades. Mas Jesus falou, morra para as suas vontades, você quer vir comigo? Morra para as suas vontades e me segue. Paulo vai dizer que por muitas tribulações, não são poucas, são muitas, por muitas tribulações, importa entrar no reino. Então, para eu entrar no reino, eu preciso passar por muitas tribulações. Aí, o que acontece, irmão? O que aconteceu na Galácia, com os Gálatas. Os caras estão na igreja, inventam outro evangelho, dizendo que vai vencer, que vai conseguir, que não vai passar dificuldade, que com Cristo você não vai passar dificuldade, que com Cristo tudo será resolvido. E aí passa o tempo, passa os anos, não é resolvido. E a pessoa está com Cristo. Aí o que acontece? A pessoa desvia. A pessoa sai da presença porque recebeu um outro evangelho. Recebeu um outro ensinamento que não é o ensinamento de Cristo. E aí, se naquela época, irmão, Paulo falou aos Gálatas, o negócio já estava feio, e foi escrito, Gálatas foi escrito aproximadamente 50 anos depois de Cristo. 50 anos depois de Cristo, os caras já estavam anunciando outro evangelho. Agora imagine 2023 anos depois de Cristo. Imagine toda a lambança e toda a misturança que aconteceu. Imagine todos os achismos de pessoas que não leem a Bíblia e saem repetindo e saem falando asneira por aí, e pessoas começam a replicar aquilo, porque uma fase que nós estamos vivendo, irmão, é o ego falando mais alto, e o nosso ego é terrível. Então, se você vê alguém, se as pessoas veem alguém falando da parte de Deus, que não precisa casar, eu sabia que não precisava. Se as pessoas veem alguém falando da parte de Deus que não precisa dizimar, que não precisa ofertar, eu sabia que não precisava. Mas peraí, o que a palavra diz? O que a Bíblia diz? O que o manual que Cristo nos deixou, que Deus nos deixou, diz? E aí, irmãos, começa uma degradação da igreja. Nesse tempo já, começa uma degradação da igreja. E as coisas vão acontecendo até hoje. E aí, irmãos, eu preciso que você entenda que Deus e Cristo é o cabeça da igreja. Irmão, isso é tão sério. O cabeça da igreja é Cristo, não é o teu pastor. Se o teu pastor não pregar Cristo, ele está fora da cabeça. Não tá respeitando a cabeça do corpo. Aí sabe o que acontece quando não respeita a cabeça? Entra em convulsão. Irmão, quantas igrejas hoje, quantas denominações hoje estão em convulsão? Por quê? Porque o líder é mais importante que o cabeça. A palavra do líder é mais importante que a palavra que o cabeça fala. Então, irmão,
Jesus veio para libertar desse negócio. Ah, mas Jesus expulsava demônios, Jesus curava. Eu vou falar algo para você aqui, e eu oro para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Jesus curava. Curou o cego, curou. Curou o paralítico que não andava, curou. Agora vamos lá. O cego, a pessoa que está cega, o que ela não consegue fazer? Enxergar. Sabia que hoje tem muitas pessoas cegas dentro das igrejas, achando que estão enxergando tudo? O paralítico faz o quê? Não anda. Sabia que tem muitas pessoas hoje paralíticas dentro da igreja que não avançam porque estão paralíticas? Aí Cristo tem que vir quebrar a religiosidade e dizer, olha, você está cego. Enxerga aqui, ó. Olha, você não consegue andar, está paralítico, anda. Olha, você está corcunda. Tem um peso nas tuas costas, deixa eu tirar esse peso e vai, seja curada. E é sério isso, irmãos. É muito sério. Seríssimo. Se nós não tomarmos uma atitude, se nós não tomarmos uma posição, e se nós não entendermos que Cristo é tudo em todos, ou precisa, né? Vamos melhorar a frase. Cristo precisa ser tudo em todos. Aí, irmãos, o negócio fica violento. Resumindo, Jesus veio à Terra anunciando o evangelho do reino. Os discípulos que ficaram depois da subida de Jesus aos céus anunciavam o evangelho do reino. Logo, se Jesus anunciava o evangelho do reino, os discípulos anunciavam o evangelho do reino, Paulo anunciava o evangelho do reino, eu e você precisamos anunciar o evangelho do reino. Passando 50 anos aproximadamente, Paulo chega ao Gálatas e diz, olha, eu estou admirado que vocês ouviram de mim o evangelho correto e vocês estão se desviando para outro evangelho. Ainda que eu, olha só, irmãos, ainda que eu, Paulo falando, ou um anjo, anuncie outro evangelho que não seja este, ou seja, o do reino, é maldito. Aí eu pergunto para você, qual é o evangelho que você tem ouvido? Qual é o evangelho que você tem anunciado? Mais uma vez eu falo, isso é seríssimo. Com tudo isso, você que está anotando, começa a degradação da igreja. E isso nós vamos ver a partir da próxima segunda-feira.